Boa tarde, senhores. Bora aí com uma questãozinha que envolve sistema conservativo e dinâmica impulsiva. Olha que bacana. Na figura a seguir, a bolinha do pêndulo de massa m parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial zero, na horizontal. Ao passar pelo ponto mais baixo da sua trajetória, a bolinha colide frontalmente e elasticamente, então um choque perfeitamente elástico, né? Onde a velocidade relativa se mantém e, nesse caso, podemos falar que a energia cinética total antes é igual depois também, tá? Com um carrinho de massa 2m, inicialmente em repouso, e apoiado em um trilho que é horizontal naquela região. Depois do choque, o carrinho se desloca sem atrito ao longo desse trilho e sobe até uma determinada altura H, onde ele não consegue subir mais, ou seja, onde ele para. Portanto, a energia cinética que ele adquiriu se transforma toda em energia potencial gravitacional. O valor de H é... Bora lá, então. Ó. Eu preciso me preocupar agora em entender quando esta bolinha chegar aqui, ó. Qual vai ser a velocidade que essa bolinha chega e tromba com o carrinho que ele cita aí. Bom, nesse ponto, meninos, a gente percebe que a bolinha ela tem uma altura em relação à posição inicial, que é exatamente o comprimento do fio para nós, né? Então, a gente pode afirmar que lá em cima ela tinha energia potencial gravitacional, e aqui embaixo ela passa a ter apenas energia cinética, se nós pegarmos, obviamente, o solo aqui, a trombada dela, como referência para nós, tá? Então, nessa posição, nós vamos igualar. A energia potencial gravitacional é o que se transforma em cinética nessa bolinha. Vai ficar mgh é mv² sobre 2. A massa eu posso cortar. Aí nós vamos chegar aqui a essa velocidade com que ela atinge, que nós chamamos de V1. Vai ser raiz quadrada, né? Porque o quadrado vai passar em forma de raiz. Aí é o 2 que passa multiplicando a gravidade, vezes a altura, que nesse caso vale L. Acabamos de descobrir a velocidade com que a bolinha vai trombar com o nosso carrinho. Agora, como é uma trombada, choque unidirecional, não tem mudança de direção, portanto, eu vou poder trabalhar diretamente com a somatória da quantidade de movimento de todos os corpos antes, continua sendo a mesma depois pelo teorema da conservação da quantidade de movimento. E o melhor, sem mudança de direção para nós, a gente vai trabalhar com grandezas escalares, né? Então eu vou ter aqui a quantidade de movimento da bolinha mais a quantidade de movimento do carrinho antes do choque. Aí depois nós vamos ter a quantidade de movimento da bolinha mais a quantidade de movimento do carrinho após o choque para nós, certo? Bom, a quantidade de movimento do carrinho antes do choque, nós sabemos que vale 0. Depois, para poder diferenciar do antes, a gente vai chamar de QB' e QC'. Então, colocando a formulinha, vai ficar a massa da bolinha vezes a velocidade que nós chamamos de V1, que é o antes, é igual a massa da bolinha vezes a velocidade da bolinha depois, que eu vou chamar de V1', mais a massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho após o choque, que eu vou chamar de VC'. Bom, a massa da bolinha é M e a velocidade é aquilo ali que nós vimos, ó, descobrimos anteriormente, raiz de 2G sobre L. A massa da bolinha, de novo, é M, e essa velocidade V1' eu vou ter que encontrar. Mais a massa do carrinho, que vale 2M, e a velocidade do carrinho, que é o que nos interessa aqui realmente encontrar. Percebo que M em todos os termos, ó, dá para cortar. Então a gente chegou numa relação, que a velocidade do carrinho após o choque, aliás, 2 vezes a velocidade do carrinho após o choque, mais a velocidade da bolinha após o choque, vale raiz quadrada de 2G vezes L. Eu vou guardar essa equação, porque como eu tenho duas incógnitas, eu vou precisar de uma segunda equação com as mesmas duas incógnitas. E essa relação a gente pode achar naquela equaçãozinha, né, do coeficiente de restituição para nós, lembra? O coeficiente de restituição é a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Ou, nós vamos poder falar que o coeficiente de restituição é a velocidade da bolinha depois do choque, menos a velocidade do carrinho depois do choque, dividido por... Se lá em cima eu fiz V1 menos VC, embaixo eu vou inverter, vou fazer VC menos V1. Se você tiver colocado lá em cima VC menos V1, aí embaixo você inverte, V1 menos VC. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? O E, como ele garantiu que o choque é elástico,
aqui, ó, elasticamente, a gente tem que lembrar que esse E vale 1. O V1' é o que nós queremos, o VC' também. O VC, velocidade do carrinho antes do choque, a gente sabe que vale 0. E a velocidade V1' é aquele raiz de 2GL, só que eu vou manter V1 aqui ainda para nós, tá? 0 menos V1 fica menos V1, que passa multiplicando 1, então vai ficar menos V1 é igual a V1' menos VC'. Eu vou isolar o V1' aqui, ó. Então, isolando o V1', eu vou deixar o V1' desse lado da igualdade. O VC' que é negativo passa para o outro lado positivo, menos o V1, que nós sabemos que vale raiz de 2GL. E agora, esse V1', faltou a linha aqui, nós vamos substituir aqui, ó. Nós vamos montar um sisteminha, né? Então, vamos ficar 2 vezes VC' mais o V1'. Quem que é o V1' para nós? É o VC' menos raiz de 2GL. Tudo isso é igual, que já estava do outro lado da igualdade, que é raiz quadrada de 2GL. O VC' mais 2VC' vai dar um total de 3VC'. E o raiz de 2GL passa para o outro lado, ele mais ele mesmo vai dar 2 deles, né? Então, nós vamos ter 2 vezes a raiz de 2GL. E aí, dessa forma, a gente descobre, então, que a velocidade do carrinho após o choque é isso daí, ó. 2/3 de raiz de 2GL para nós. Só que ainda não é a nossa resposta. Por quê? A partir do momento que o carrinho sai com essa velocidade, ó, que é o que nós chamamos aí de VC', ele tem energia cinética e ela vai ser transformada em energia potencial gravitacional, já que é a altura máxima e, portanto, ele vai parar a hora que chegar na altura máxima. Eu vou chamar EC' e EPG' para não confundir com a outra. Então, agora, ó, a energia cinética que o carrinho tem vai se transformar toda em potencial gravitacional, e já que ele considerou o sistema conservativo, porque ele desprezou atrito, né? Então, aqui nós vamos ficar M V² sobre 2 é igual a mgh. Esse M corta com esse M. A velocidade é o VC', né? Então, a gente vai ficar aqui o VC' ao quadrado, vai ficar tudo daí ao quadrado, ó, 2/3 de raiz de 2GL ao quadrado. Esse 2 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, tá? Então, vai ficar 2 vezes G e vezes a altura H, que nesse caso ele chamou de Hzão. Fazendo a distributiva aqui, ó, nós vamos colocar todo mundo ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada ao quadrado, corta a raiz, então sobra 2GL. Tudo isso é igual a 2GH. E agora, que bonitinho. 2G de um lado eu corto com 2G do outro. Portanto, a gente descobre que esse Hzão, ele equivale a 4/9 de L. Fechou? 4/9 de L, ou vou colocar aqui em cima, exercíciozinho, uma aula. O 4 é o 2 e o 9 é o 3, ambos ao quadrado, né? Então, a gente pode colocar esse 4/9 como 2/3 tudo ao quadrado de L, e aí, portanto, a gente chega na alternativa aí como correta. Fechou, meninos? Grande abraço a todos, até mais.